O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a abertura de ação penal contra governadores de Mato Grosso, Piauí e Acre no Superior Tribunal de Justiça não depende de autorização prévia da Assembleia Legislativa. Nesta quinta-feira, por maioria, os ministros reafirmaram entendimento da última sessão plenária e derrubaram a exigência de licença prévia das Assembleias Legislativas para a abertura de ações penais contra os governadores do Piauí, Acre e Mato Grosso. Eles também decidiram que somente a abertura da ação penal não leva ao afastamento automático e imediato do cargo. Caberá ao Superior Tribunal de Justiça, no ato do recebimento da denúncia ou ao longo do processo, avaliar se afasta ou não o governador. O afastamento não pode ser automático, também como decidimos ainda na tarde de ontem. Por quê? A conexão, autorização prévia, afastamento automático, fazia sentido porque havia um filtro político antes do eventual afastamento. Mas o simples ato de recebimento da denúncia, que é um ato judicial de baixa densidade decisória, o simples recebimento da denúncia não pode nem deve importar no afastamento automático do governador. Evidentemente, se no STJ o relator e o órgão competente entenderem que há elementos suficientes a justificarem uma intervenção cautelar da jurisdição para afastar o governador, é perfeitamente legítimo. Fere, a meu ver, o princípio republicano. Consequentemente, acompanho o voto do ministro relator, como ontem já me posicionei, pela impossibilidade de autorização prévia, pela impossibilidade de previsão nas unidades federativas de autorização prévia do Poder Legislativo para que o governador do Estado possa ser processado criminalmente ou para que o STJ analise isso. Ao atribuir tal seara de instauração, processamento e julgamento ao Superior Tribunal de Justiça, não prevê esta condição de procedibilidade. E, por derradeiro, tal como já foi salientado, a competência legislativa em matéria de processo penal ou de processo de modo geral, nos termos do inciso 1º artigo 22, diz respeito à União, o que vem em encontro à já mencionada súmula vinculante de número 46. Há possibilidade, sim, diante da evolução dos fatos, diante do nosso momento cultural, de alterarmos a orientação. Por isso, com relação à inconstitucionalidade formal, aplicando a nossa súmula vinculante 46, por óbvio, eu estou acompanhando o eminente relator. Se trata de uma jurisprudência hoje, como já foi demonstrado, superada com devido respeito por daqueles que pensam em contrário, e ainda que assim não fosse, o artigo 22, parágrafo 1º da Carta da República, como também já foi dito ontem e hoje, estabelece como competência privativa da União a iniciativa para legislar em matéria de processo penal. Portanto, não poderia o Estado criar regras processuais ou procedimentais para o julgamento dos governadores. Com relação aos crimes de responsabilidade, os ministros lembraram que a súmula vinculante 46 já dispõe que cabe apenas à União e não aos estados legislar sobre o tema. O único a divergir, o ministro Celso de Mello considerou que a licença prévia da Assembleia Legislativa preserva a autonomia dos estados frente à União. Manter o meu voto, julgando parcialmente procedentes as ações diretas, mas, de qualquer maneira, já antecipando que irei, a partir de agora, observar, em respeito ao princípio da colegialidade, a nova diretriz jurisprudencial, no sentido de que, primeiro, afasta-se a possibilidade constitucional de as cartas políticas locais estabelecerem esse requisito de procedibilidade em relação à persecução penal de governador de Estado e também
Um segundo ponto que é importante foi agora relembrado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, na linha da decisão ontem proferida, o afastamento cautelar do governador de Estado é possível, mas deverá estar sujeito à reserva de jurisdição. Ao final do julgamento, foi firmada a seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Os ministros também cogitaram a extensão desse entendimento para todos os estados, mas isso só será votado numa sessão posterior, ainda sem data definida. O entendimento de que o princípio federativo comportaria de uma forma diversificada com base no princípio da autonomia federativa conduziu a uma quase que ineficácia das normas das constituições estaduais, e como a Constituição é feita para o mundo e não para apenas ideias, e ainda que boas ideias, acho que a interpretação que agora é iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso oferece exatamente a possibilidade de uma maior eficácia jurídica e social.